Noto que atualmente muitas discussões inócuas vêm sendo travadas em nosso país. Muito se fala de coisas que não são realmente importantes para entender a realidade social que nos rodeia. Sou o professor Adriano Ferreira e preparei para vocês um vídeo dividido em 5 partes para falar da precarização no Brasil. A palavra precarização vem de precário. Precário vem do latim e significa originariamente aquilo que você recebe como uma prece. Podemos interpretar como aquilo que você pede como um favor e recebe desse modo. Ora, tudo aquilo que é concedido como um favor é revogável. Se você recebe um favor, você está numa situação em que você pode a qualquer momento perder o favor. Uma coisa precária é uma coisa recebida como um favor, logo, uma coisa que se pode perder a qualquer momento. Como disse, falarei sobre a precarização no Brasil em 5 partes. Nesta primeira parte, abordarei a questão do capitalismo e do trabalho. Tentarei mostrar como, no capitalismo, sempre o trabalho e o trabalhador estão em uma condição precária. Antes de mais nada, destaco que o processo de formação do capitalismo é um processo histórico em que, de diferentes formas, o trabalhador vai perdendo os instrumentos de que necessita para que possa concretizar do começo ao fim o trabalho que garantiria a sua sobrevivência. O capitalismo é um sistema econômico. Ele se caracteriza por universalizar as trocas, seja na fase de produção de bens, seja na fase de circulação de bens, existem trocas. Como assim? Quando o empresário vai produzir qualquer coisa no capitalismo, ele o faz trocando. Ele troca dinheiro por energia, dinheiro por matérias-primas e dinheiro por trabalho. Depois, quando o bem ou o serviço é produzido, o empresário terá que vendê-lo. A circulação desse bem ou desse serviço também se dará mediante troca. E novamente haverá a troca do bem por dinheiro. Ora, no capitalismo, o trabalhador também precisa trocar para sobreviver. O problema é que o trabalhador não é proprietário de mais nada além de sua força de trabalho. Logo, a única coisa que o trabalhador pode trocar é o seu tempo de trabalho. O trabalhador que só tem o seu trabalho, que só tem a sua força de trabalho, para poder obter todos os outros bens de que necessita, precisa vender esse tempo. Ele precisa vender a sua força de trabalho. Por quê? Se o trabalhador não conseguir vender a sua força de trabalho, ele não sobrevive. Como o trabalhador não possui mais nada além disso, para que ele possa obter casa, comida, roupas, educação, lazer, necessariamente ele precisa trabalhar. Ele precisa vender o seu tempo. O problema é que ele não controla todas as fases do processo. O trabalhador depende sempre da existência de alguém que compre o seu tempo de trabalho. O trabalhador necessita sempre de uma sociedade politicamente organizada que promova a compra do seu tempo de trabalho. Mas nem sempre ele encontra isso. Logo, por definição, no capitalismo, o trabalhador está condenado a uma condição precária. Pode obter trabalho e vender a sua força, pode não obtê-lo e nunca conseguir sobreviver de modo digno na sua sociedade.
a partir da escolha política entre deixar o trabalhador em sua condição precária ou tentar protegê-lo dela, podemos, muito esquematicamente, a partir do século XIX, dividir o capitalismo em 3 fases. A primeira dessas fases é a fase liberal. Nesse momento, a ideia é a de que a economia deve funcionar pautada por 2 princípios básicos: a concorrência e a livre iniciativa. De modo algum, esses princípios podem ser obstacularizados pelo Estado. O Estado não deve interferir no funcionamento da economia, impedindo a concorrência e a livre iniciativa. Todavia, percebemos ao longo do século XIX que, na verdade, os mercados que deveriam se aperfeiçoar com base nesses princípios padecem de 2 graves problemas. O primeiro deles é que formam-se organizações monopolísticas. Há uma concentração econômica e poucos começam a controlar o mercado. Além disso, há uma crescente exploração do trabalho. É no século XIX que os trabalhadores começam a se organizar para tentar limitar a concorrência e a livre iniciativa, sobretudo na contratação do trabalho, a fim de que o trabalhador tenha a sua condição precária menos explícita. Daí, ao longo do século XX, instaura-se uma segunda fase do capitalismo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que é o capitalismo industrial fordista. Esse modelo é um modelo em que politicamente se escolhe proteger o trabalhador da sua precariedade. O Estado intervém na economia para promover essa proteção do trabalhador. Como disse antes, após lutas e conquistas dos trabalhadores, vários direitos sociais são garantidos pelo Estado. O Estado, portanto, também permite que o trabalhador se organize na forma de sindicatos para lutar por seus direitos. A ideia é proteger o trabalhador assalariado da sua condição precária. A ideia é garantir que o trabalho assalariado não seja totalmente explorado na relação capitalista. No capitalismo industrial fordista, temos um modelo keynesiano. Temos um modelo em que o Estado irá, por meio de tributos, arrecadar dinheiro, sobretudo daqueles mais ricos, para distribuir essa riqueza por meio de serviços públicos prestados, sempre que possível, com qualidade e de modo gratuito à população. Porém, mais ou menos a partir de 1970, o capitalismo industrial fordista entra em crise e começa a ser substituído pelo neoliberalismo. Trata-se de um resgate modificado dos princípios do capitalismo liberal. Agora, os pensadores neoliberais defendem um governo forte que elimine todos os obstáculos à concorrência e à livre iniciativa. O governo passa a disseminar concorrência e lógica mercantil em todas as instâncias da sociedade. Para além disso, os governos neoliberais disseminam a ideia de que todo ser humano é uma empresa e deve pensar empresarialmente, organizando desse modo a sua vida. Ao longo do século XXI, também se dissemina dentro do neoliberalismo a ideia de austeridade, a ideia de que o Estado deve diminuir os seus gastos para tributar cada vez menos os mais ricos. E para que isso seja possível, ocorre a expoliação dos direitos sociais.
os trabalhadores sucessivamente vão perdendo os seus direitos e, por decorrência, sendo condenados novamente à condição de precários. Neste ponto, terminamos a primeira parte do vídeo sobre a precarização no Brasil. Obrigado por ter chegado até aqui.